Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Vasco da Gama deve segurar atacante. Marino Inestrosa, comprado no início da temporada por 30 milhões de reais, foi alvo de várias sondagens, mas todos os interessados no atacante colombiano, que até aqui é uma grande negação com a camisa Cruz Maltina, estavam dispostos apenas a contratá-lo por empréstimo. E o Vasco decidiu que ou cederia em definitivo para recuperar os 30 milhões de reais ou manteria Marino Inestrosa. E é assim que deve acontecer. Existe uma convicção em São Januário de que com Pedro Emanuel e fazendo todos os esforços da parte mental e também física para que o Inestrosa se torne peça importante. Jogador que na temporada passada havia arrebentado com a camisa do Atlético Nacional, inclusive na disputa da Libertadores da América. Nesse momento ele tem sido reserva do reserva. Tem jogado menos, por exemplo, do que o David, que tem qualidade só discutível. Diante desse cenário, a pergunta que fica, especialmente por conta de toda a dificuldade do Vasco em contratar jogadores, a manutenção do Inestrosa é a melhor saída? Qualidade só discutível. Diante desse cenário, a pergunta que fica, especialmente por conta de toda a dificuldade do Vasco em contratar jogadores, a manutenção do Inestrosa é a melhor saída? Você ainda acredita que o colombiano pode dar a volta por cima e virar reforço importante no Cruz Maltino? Use espaço para comentário e opine sobre o tema, beleza? Cuiabano subiu, é dele! Brigou David pro Edson, agora é Vasco! É no contra-ataque! O monstro Thiago Mendes vai embora! É pra acabar o jogo! Pro Edson! Cruza pro Puma! Cruzamento Puma! Casaca! Porra, é gol do Vasco! Gol! Casaca! Acabou! 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 Acabou, freguês! Volte mais vezes! O Vasco está nas quartas de final! Que contra-ataque! Que contra-ataque foi esse? Casaca! Chora! Chora, tricolor! O sonho acabou! Contra-ataque do Vascão! Gol neles! Que virada! Que jogo! Puma! Tá lá! Acabou, meu irmão! Acabou! Eu fico sem voz, mas o Vasco está nas quartas de final! Tchau, Fluminense! Tchau! 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 Volte sempre, meu freguês! Vocês têm sempre razão! Gol neles! Ah, como dormir? Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Voz? Falei que eu não sabia se ia ter voz para fazer o café, mas vambora. Chega deixando o seu like depois de curtir 3 gols na nossa grande vitória, na eliminação do Fluminense. O Vasco é o único carioca que avançou para a fase quartas de final da Copa do Brasil. Faz um Pix, CBF, 4 milhões. Eu até vou hidratar um pouquinho mais. Preciso hidratar para falar cada vez melhor hoje. Faz o Pix aí, CBF, 4 milhões de reais. Terça-feira que vem vai rolar sorteio na sede da CBF, 11 horas da manhã. Estaremos lá ao vivo para trazer para você a repercussão de qual vai ser o adversário. Hoje ainda temos mais 2 partidas, né? Mas já temos classificados Santos, Atlético Mineiro, Vasco, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro. Né? Hoje nós vamos saber os 2 últimos. O Atlético Paranaense tem a vantagem, assim como o Inter. Né? Os 2 venceram por 2-0 na ida. O Atlético agora pega o Vitória em Salvador e o Inter, o Corinthians em São Paulo. Como é que vai ser o esquema do sorteio? Né? Todo mundo no mesmo pote, qualquer um pode se enfrentar. E aí depois dos duelos definidos, teremos o chaveamento. Então, por exemplo, o Vasco vai pegar o Grêmio. Eu não quero pegar o Grêmio, porque senão dá problema aqui em casa. Mas enfim, Vasco e Grêmio nas quartas. Quem avançar de Vasco e Grêmio pega Inter ou Atlético Paranaense. Já vai saber o chaveamento. Jogos de ida e volta, quartas de final e semifinais. Final não, jogo único, tá? Esse ano é jogo único. Primeiro colocado, o campeão da Copa do Brasil, já está garantido na fase de grupos da Libertadores.
E o vice-campeão nessa edição vai para aquela pré-fase de grupos. Então, são novidades dessa edição. Gente, mas olha, vou hidratar mais, cara, porque ontem, olha, eu não sei nem como eu consegui chegar ao final, ainda mais aquele final apoteótico, aquele gol que vocês ouviram a minha narração do gol do Puma, né? Mas, sinceramente, torcedor, que atuação fez o Vasco, atuação sólida, segura. A trinca de meio campo jogou demais. Thiago Mendes, Jair e o Tietê jogaram muito. O Brenner arrebentou com o jogo. O sistema defensivo, como destacou na entrevista coletiva, o Pedro Emanuel está encaixadinho. No comando do Pedro Emanuel, o time está sofrendo muito menos. Ontem, numa bobeira, o Martinelli entrou livre na área, mas não tem tido essas chances, e eram chances no plural, né, até bem pouco tempo. Foi o melhor jogo do Vasco na temporada. Ah, Fábio, você está encantado, agora vai. Não, não é isso, mas eu vejo evolução. E com a chegada do Santiago Sousa, que é aguardado até amanhã no Rio de Janeiro, e se ele chegar até amanhã já desembarca inscrito no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana para pegar o Olímpia semana que vem, ele já viaja para a Bahia. E pode anotar, torcedor, a trinca Sousa, Jair e Thiago Mendes, porra, vai ser uma trinca pesada de meio campo, com muita força, com disposição. Porra, olha essa foto aqui do Jair. É isso mesmo, cara. Você pode aplicar o Jair ao Thiago Mendes, os caras jogaram de terno, jogaram demais. Leitura tática, visão de jogo, a hora que, para desafogar, respira, cadencia, jogaram demais. Paulo Henrique voltando a jogar muito bem, Cuiabano muito bem, os nossos zagueiros também, que eu achei um pouquinho abaixo ontem. Nuno, Andrés oscilando, David não entrou bem e o Ramon sentiu um pouquinho e depois engatou. Mas assim, o time do Vasco foi muito bem, uma vitória merecida, do tamanho que foi a nossa atuação, do que nós tínhamos que fazer. As zoações rolaram na internet, os perfis do Vasco zoaram pra caramba. É legal, isso é o futebol. Futebol é zoeira. Já mandei mensagem para vários amigos. Isso é o futebol, gente. É assim. Agora, virou a página. Hoje, quinta-feira, já tem que olhar para frente. E o próprio Pedro Emanuel já disse isso na coletiva de ontem, depois do jogo. É olhar para o Bahia, que é um adversário dificílimo, que ficou a semana inteira treinando. O Vasco tem um desgaste, mas chega motivado. Por isso, quando fala assim, pô, eu acho que não tem time para 3 competições. Cara, não tem que ser eliminado das competições. Tem que ir avançando. E depois a gente vai ver o que vai acontecendo. Não tem ênfase, mas vai entrar no Campeonato Brasileiro muito maior do que se fosse eliminado, que entrar para baixo. Então, assim, uma atuação como nós gostaríamos de ter visto há muito tempo, desse mesmo time. Esse time é capaz de fazer isso, de entregar dentro de campo, de se entregar, de lutar até o final. E, tecnicamente, jogou muito bem. Ganhamos de um time que está no G4 do Campeonato Brasileiro. Era mata-mata, era o freguês. Pode zoar, fazer o que você quiser, torcedor, mas a leitura não ganhamos de qualquer um. Desculpa, nós não eliminamos o Remo ou a Chapecoense. Nos dá mais mérito. É isso, agora é brigar por coisas maiores, né? Vai atrapalhar o calendário, vai ficar tudo juntinho? Vai. Mas, meu irmão, time grande é assim. Então a gente joga domingo com o Bahia lá, vem para pegar o Olímpia quinta-feira, São Januário, oitavas da Sul-Americana, recebe o Santos, sai para pegar o Olímpia, sai para pegar o Palmeiras, dependendo do sorteio, faz o primeiro jogo em casa contra fulano, sai para pegar o Cruzeiro, e se pode ser o Cruzeiro também. Cruzeiro e Cruzeiro. Pode ter uma trinca de Cruzeiro aí pela frente. Ué, por que não? Meu irmão, é bom pra cacete avançar nas competições. Depois dos jogos de hoje vão restar, os 2 jogos de hoje vão restar só 8 na Copa do Brasil, e nós estamos lá, meu garoto. 6 já estão classificados, o Vasco está, é o único do Rio de Janeiro. Eu vou beber mais água, eu tenho que hidratar minha voz. Fábio, você tá rouco de gritar os gols do Vasco contra o Casaca? Também, mas eu tô numa gripe desde sábado e tô recuperando. Valeu, gente, vou dar uma descansada. Se voltar, tiver uma notícia aí extraordinária, eu volto hoje, mas curte aí, pode zoar, zoa todo mundo, só o Vasco está na Copa do Brasil. E se for chorar, manda áudio. E dispara pra geral esse nosso conteúdo, que você tá na nossa casa, no Fanático Vascaíno.